Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, e hoje nós temos uma alegria muito grande de oferecer ao público o livro Aceito as Condições, Usos e Abusos das Tecnologias Digitais. É um livro do Cristóbal Cobo, nós traduzimos do espanhol. O Cristóbal é um jovem, como vocês vão ver na entrevista que gravamos com ele, impressionante, muito jovem, muito produtivo, muito criativo, e ele tem uma formação acadêmica muito sofisticada, trabalhou no Instituto da Internet de Oxford, do Reino Unido, tem um reconhecimento pelo Conselho Britânico das Pesquisas Sociais e Econômicas. Aqui vocês encontram o QR Code que pode dar acesso ao livro gratuitamente, fazer o download, e na apresentação que ele faz do livro, ele faz um comentário muito legal. Ele diz: considero que sou um viajante incansável, já ministrei palestras em mais de 30 países, e, embora eu seja um pesquisador e trabalhe com temas relacionados às tecnologias digitais, continuo lendo em papel e, como a geração X, escrevo no celular somente com uma das mãos. Sou um crítico entusiasta da tecnologia. A questão que o Cristóbal nos traz é muito rica, porque ele vai narrar, depois nós vamos ver, né? Ele pondera que a criação trouxe uma esperança enorme de uma democratização do conhecimento, da participação política, um fortalecimento da democracia mais participativa e direta, né? Então, ele lembra alguns episódios que a internet ajudou a divulgar, por exemplo, os episódios da revolta zapatista no México nos anos 90, a Primavera Árabe, tantos eventos coletivos que, segundo ele, haviam combinado de maneira muito singular o ideal libertário do movimento hippie dos anos 60 e a potência da tecnologia que veio da Guerra Fria. Então, é como se o ideal libertário e essa máquina de guerra, que é da onde se origina a internet, se fundissem para gerar um fenômeno novo de participação, de abertura e tudo mais. E um exemplo desse fenômeno novo é a eleição do Obama, que teve uma forte presença da internet, a arrecadação de recursos pela internet. A internet foi a grande estrela da campanha do Obama quando ele pela primeira vez foi eleito presidente dos Estados Unidos. E a mesma internet vai ser a grande vilã quando ela é usada para manipulação, e um exemplo que os clássicos da literatura política trazem é a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, né? O próprio Cobo nos lembra que esse sonho de uma internet libertária, ela foi caindo por terra quando Julian Assange, que está preso ainda, né, a partir de 2006, publicou os documentos secretos que revelaram coisas terríveis das grandes potências mundiais. O Edward Snowden, que trabalhava na Agência de Segurança Nacional e revelou, inclusive, uma operação que espionou os e-mails da presidenta Dilma. Então, é uma coisa de uma violência institucional, uma guerra híbrida, como se chama, né? Portanto, e também o uso que a Cambridge Analytica utilizou de recursos do Facebook para promover a questão do Brexit na Inglaterra, a questão também da eleição do Trump, e dizem muitos a questão da eleição do governo brasileiro. Então, a internet se tornou um terreno de disputa, de sentido, né? Ela, por um lado, ela é uma ameaça, e, por um lado, também ela é uma oportunidade para todos nós. Como equilibrar usos e abusos? Então, esse é o assunto de hoje, esse é o tema do livro, e eu queria, para comentar esse livro, convidar, em primeiro lugar, o Thales Gomes. O Thales, muito obrigado por sua vinda, Thales. Muito obrigado, Thales, por aceitar nosso convite. Olá, tudo bom, professor? Bom dia a quem está ouvindo ou assistindo a nós. É um prazer participar, sim, não só por conta do livro do Cristóbal, que traz discussões muito interessantes, mas pela possibilidade de dialogar com vocês aqui e trazer algumas reflexões complementares, né? Acho que o Cristóbal já traz muitos pontos interessantes e o que eu vou tentar aqui é trazer outras provocações, pensando no contexto brasileiro.
Muito obrigado, Thales. O Thales é coordenador do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, e aqui no Esquenta, que a gente fez antes de começar, ele já trouxe umas novidades super legais, que a gente fica muito contente de oferecer também a vocês novos materiais para refletir nesse mesmo assunto, e a gente ponderava a necessidade de a gente encontrar guias para entrar num tema tão difícil e tão importante, porque hoje a internet é metade da nossa vida, né? Bom, e conosco está o querido Miguel Thompson, diretor acadêmico, um homem preocupado com educação e tecnologia. Bom dia, Miguel, tudo bem? Bom dia, André. Estou aqui super curioso para a gente conversar sobre esse tema tão misterioso para a gente, né, no final das contas. Né? Parece tão próximo, mas para nós que é imigrante é difícil também, e acho que para todo mundo, né, André? Então a gente espera muito que seja uma live de utilidade pública, né? Com apoio do Thales, essas informações, o serviço público da Fundação Santiliana para nos tornar mais democráticos, mais conscientes e mais ativos na vida pública. Então, olha só, o livro, o Kobo, ele faz uma apresentação muito simpática, né? O livro é muito simpático de ler, ele apesar de tratar do assunto técnico, ele o faz de modo fluido, ele pondera, ele mesmo diz que faz esse livro conversando com muita gente no mundo todo, para tentar nos ajudar a entender. E ele fala, esse trabalho, diz ele, se articula em 3 eixos. Dependendo de como é que você leia, você pode ter uma visão mais otimista e utópica ou uma visão mais pessimista e distópica, né? Então, essas 3 questões vão nos orientar na conversa aqui com o Thales ou com o Miguel, e eu queria agradecer muito porque a Beatriz Maia, que nos acompanha, e a Karine Alencar, que nos assiste, elas participaram da entrevista que foi feita com o Cristóbal Kobo, depois editaram essa entrevista, e nós temos aqui 5 trechos da entrevista para ponderar sobre uma dessas perguntas. Então, eu vou pedir que a nossa equipe de apoio, por favor, coloque o primeiro vídeo. A questão que nós formulamos para o Cristóbal foi qual foi a motivação dele para produzir esse livro, quer dizer, o que ele estava na mente dele quando ele quis escrever esse livro. Então, essa é a primeira parte da entrevista que nós vamos trazer aqui. Este libro yo lo escribí, lo empecé a escribir a partir del 2018. Pero 10 años antes había escrito un libro casi opuesto, casi al revés, casi antagónico. En el 2007 escribí un libro que hablaba de las promesas de Internet. Era un libro que hablaba de las oportunidades de la inteligencia colectiva, de las oportunidades de una participación más distribuida, de la oportunidad de una nueva arquitectura de la participación y formas que iban más allá del establishment y de los grupos de expertos para producir, compartir e intercambiar conocimiento. Y ese libro entonces era como el lado brillante de las promesas de Internet. 10 años después, Internet, si bien llegaba a un segmento mucho más amplio de la población del planeta, la realidad era que nuestra comprensión de Internet era muy, muy distinta a la de 10 años atrás. ¿Por qué? Porque esa promesa de la participación y de la democracia digital y de la expresión de las distintas miradas de cómo entender el mundo, lamentablemente se concentró en un grupo muy pequeño de empresas digitales, las Big Techs, que lo que terminaron haciendo fue concentrar ese enorme tráfico social de los ciudadanos de los distintos sectores de la sociedad a este grupo pequeño de empresas que terminaron teniendo, en muchos casos, un papel, un rol más importante que los propios estados. Entonces, me parecía importante mostrar el otro lado de la moneda, cómo esta visión pendular transitaba y ofrecer una visión que podía ser, quizás para ciudadanos no expertos, interesante para activar reflexiones. Bom, eu acho que ele foi bem sucedido, né, Thales? Promove muitas reflexões. Thales, a gente conversava, eu fiquei muito feliz de você contar para a gente que o Centro de Inovação para a Educação Brasileira publicou um material sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, para quem nos acompanha, foi aprovada ainda nesse ano, agora recentemente, uma Lei Geral de Proteção de Dados. Havia o pleito para que ela tivesse validade a partir da metade do ano, mais para frente, mas acabou valendo agora. Então, Thales, você acha que essa lei nos protege desse risco que o Cristóbal Kobo comenta? Professor, ela é uma lei, ela não é uma caixa de Pandora, né? Eu acho que a lei, ela sim traz elementos muito importantes. Acho que primeiro seria interessante falar que LGPD
é a sigla para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela é uma lei que, na verdade, foi promulgada em 2018, mas teve a sua vigência iniciada esse ano. Houve uma discussão muito intensa nos últimos meses sobre o início da vigência da lei. Ela iniciou, de fato, a vigência esse ano, mas existem alguns aspectos da lei relacionados a penalidades que só entrarão em vigor no ano que vem, quando houver a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, a LGPD, ela é uma lei, e o Rui Barbosa, que é um jurista do início do século, da virada do século, ele falava que o problema do Brasil não é a lei, ou falta de lei. O problema do Brasil é uma lei que faz com que outras leis sejam cumpridas. Então, eu acho que a gente precisa posicionar o que é a LGPD. A LGPD é uma lei que busca regulamentar e promover a melhor forma de tratamento de dados pessoais no Brasil. De forma que os dados pessoais que são tratados, e na nossa sociedade, no momento atual, é muito difícil passarmos um dia sem ter um dado pessoal nosso não coletado ou tratado, seja por meios físicos, quando a gente vai preencher um formulário em alguma farmácia, a gente está fornecendo um dado pessoal, seja pelo uso das ferramentas online ou de acesso à internet, né? Isso é um ponto importante para dizer. O dado pessoal é tratado e protegido não só online, mas também analogicamente, fisicamente. Então, a LGPD, o que ela se propõe é ser uma lei que busca regulamentar o tratamento de dados pessoais de forma a proteger os direitos dos titulares de dados. E todos nós somos titulares de dados, né? Um dado pessoal é toda a informação que é coletada e que é utilizada seja por uma empresa, seja por uma pessoa física, seja por um órgão público, seja por uma empresa privada. Então, a LGPD, e muitos especialistas têm feito essa referência, que ela vai funcionar muito como o Código de Defesa do Consumidor atuou no início dos anos 90. O Código de Defesa do Consumidor, para quem não lembra, ele foi instituído no início dos anos 90 e ele trouxe uma série de conceitos, de princípios, de direitos, de penalidades para tentar proteger as relações de consumo. Pensando que nas relações de consumo existe uma relação de hipossuficiência, né? Em que você tem as grandes empresas e os consumidores, você, que às vezes não temos o acesso a todas as informações, às vezes não conseguimos ler as cláusulas ou as letras pequenininhas que aparecem nas propagandas. Então, o Código de Defesa do Consumidor serviu para dar uma proteção, para apresentar como os consumidores, né, nessa relação hipossuficiente, poderiam se proteger. E é isso que a LGPD traz. Ela traz ferramentas para que o ecossistema como um todo, seja as empresas, imaginem como devem se adequar, como devem tratar dados, seja o poder público também, que há um tratamento de dados muito forte por conta do poder público, também saiba como tratar e como fiscalizar, e nós, réis humanos, também saibamos que direitos temos, que princípios devem ser respeitados e como a gente pode exigir isso. Então, agora, Thales, eu queria só pedir a você nos comentou que o CIEB publicou um material sobre a lei. Você pode comentar um pouquinho, que a gente ficou muito animado, porque a gente não sabia, então foi uma feliz coincidência que vocês tenham exatamente se adiantado e preparado para nós, cidadãos, né, essa visão. Dentro desse contexto da LGPD, existe uma discussão muito forte sobre como ele se aplica no campo da educação. E o CIEB, que tem como foco de atuação promover a inovação e a tecnologia na educação pública, como uma forma de melhorar a qualidade e a equidade na educação pública brasileira, a gente buscou construir um manual, que é esse manual que está aqui, que já foi compartilhado o link, é um manual voltado para gestores públicos e educacionais, é um manual de proteção de dados pessoais para gestores públicos e educacionais. Esse foi um manual construído em parceria com alguns especialistas da área, capitaneados pelo Ronaldo Lemos, que é uma referência nessa área de atuação, nesse campo de atuação da internet e de dados, e é uma publicação que conta com a parceria da Unesco Brasil, então é uma publicação de iniciativa do CIEB, mas que tem a chancela também da Unesco Brasil. E o manual tenta trazer a LGPD para o contexto educacional, mas também tentando traduzir esses termos técnicos, essas conceituações para o dia a dia das escolas.
Então, quais são os direitos dos titulares de dados pessoais, quais são as finalidades que devem ser apresentadas para tratar um dado pessoal, quais são as bases legais. A gente tem ouvido falar muito no consentimento, e muitos de vocês devem ter lidado com isso nos últimos meses, né? Todos os novos sites que a gente entra tem lá um eu aceito esses termos, porque são os sites, as empresas tentando se adequar à LGPD, e isso vai ter que ser feito também no campo educacional. A gente sabe que na educação existem dados pessoais que são tratados, seja dos alunos, seja dos professores, seja dos pais e responsáveis, e então o que o manual tenta trazer é para uma linguagem mais acessível, como as escolas, como as secretarias de educação municipais e estaduais podem se adequar para cumprir a LGPD. E a gente imagina que esse é um manual que pode ser útil não só para o gestor público, mas também para as empresas, para as entidades do terceiro setor, e a gente imagina também que esse é o primeiro ponto de publicação, mas que teremos ao longo desse ano outras publicações e outros materiais para ajudar justamente a fazer com que a LGPD seja tão compreendida quanto o Código de Defesa do Consumidor hoje é. Muito rico, então a gente agradece o nome do nosso público, né, porque, de fato, é um terreno de difícil trânsito, e o livro do Cristóvão vem nos ajudar a compreender esse trânsito. Miguel, você, como trabalhou muito tempo com a formação de professores, você sentia essa relação, assim, como é que eu vou dizer, de delegar aos aplicativos as escolhas? Você sente que nós, como usuários educacionais, estamos atentos a esse tipo de cuidados e zelos de quais são as condições que estamos aceitando? Acho que não, a gente não conhece, André, a gente está meio perdido nesses aspectos, né? Desde a emissão da informação que a gente solta para os alunos, até a forma como você utiliza os softwares, né? Então, para nós, professores, eu acho que vai levar alguns anos ainda para entender isso, e a forma como a gente se comunica, e são muitas entrelinhas, né? Toda vez que você abre um software desse, tem um monte de coisa que praticamente ninguém lê. Então, a gente está muito à mercê cotidianamente, né? Desde uma aula, né? Até um texto que você escreve. Então, eu acho que esse assunto, embora a gente possa achar que seja muitas vezes supérfluo, ele é fundamental, porque a gente pode ter problemas aí, né? É uma nova condição de cidadania que nós temos que alcançar, né? Eu vou chamar a segunda questão que nós fizemos nós não, a Bia e a Karine fizeram com o Cristóvão a partir do livro. A pergunta que elas fizeram foi a seguinte, aliás, na apresentação do livro tem um prefácio muito interessante do Luciano Floridi, que ele fala do poder cinza, né? É muito interessante, a gente vai voltar ao debate sobre o poder cinza, mas nesse momento eu queria chamar a atenção para um tema que certamente o Thales está acompanhando, o Miguel com certeza, que são as desigualdades no acesso às tecnologias, né? E inicialmente a gente sempre se preocupou com as desigualdades do acesso à infraestrutura tecnológica, né? O acesso ao equipamento, ao computador, ao celular, o acesso às redes, né? Mas o Cristóvão vai um pouco além, né? Então a pergunta feita a ele foi: quais são as novas brechas e assimetrias que emergem ou se consolidam na era digital? Então, por favor, Cristiano, a segunda parte da entrevista do Cristóvão. Cuando se piensa en tecnología, se suele asociar con aquellos que están dentro del mundo tecnológico y aquellos que están fuera del mundo tecnológico. Y durante mucho tiempo este concepto de la brecha digital hacía distinción entre los inforricos y los infopobres, es decir, aquellos que tenían acceso a infraestructura, a conectividad, a dispositivos e incluso a electricidad para poder ser parte de la brecha digital. Y durante muchos años las políticas públicas de muchos países pusieron énfasis en esa brecha digital. Pero ese no era el final de la historia, como ustedes se podrán imaginar, ¿no? La brecha digital no se agota en el acceso a dispositivos, puesto que la incorporación de estos dispositivos en nuestra vida cotidiana generó un cambio en las prácticas, un cambio en las relaciones, un cambio en las formas de pensar,
un cambio en las formas de construir ciudadanía, un cambio en las formas de generar democracia, un cambio en las formas de consumir, un cambio en las estructuras de organización política, religiosa, cultural, y generó una serie de otras redefiniciones que solamente se pueden entender cuando se cuenta con acceso a lo digital. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que la tecnología evolucionó de una manera que no solamente son espacios de consulta de información, sino que los sistemas de gestión de información se hacen tan sofisticados, tan avanzados, que empiezan a pensar con nosotros y por nosotros. Es decir, nos asisten en las reuniones, nos recomiendan películas para ver el fin de semana, nos recomiendan personas para construir nuestras redes sociales, nos recomiendan amigos, nos recomiendan influencias, nos recomiendan lugares donde viajar, nos recomiendan las rutas por las cuales transportarnos en la ciudad, nos recomiendan qué canciones escuchar. Y entonces nosotros podemos utilizar la tecnología, pero también podemos ser utilizados por la tecnología, puesto que cuando comprendemos que esa tecnología y esa información que nos dan no es neutra, sino que beneficia a unos sobre otros, representa a unas comunidades y subrepresenta a otras, entonces se genera una nueva brecha digital, que no es de los cables y de las pantallas y de las teclas, sino que es mucho más cognitiva, cuando nosotros decidimos que otros decidan por nosotros. Es una brecha digital mucho más invisible, pero quizás mucho más importante y más estrutural que la anterior. Obrigado, Cristóvão. Muito lúcida. Thales, vamos conversar sobre essa questão que é muito difícil, né? Então, o Cristóvão chama atenção para essa brecha, essa desigualdade, que não é apenas tecnológica, mas também cognitiva. Como é que a gente pode lidar com essa simetria, visto que os termos de concordância são muito sofisticados e muito ininteligíveis? Não estou querendo fazer prosa, mas eu tenho doutorado, e não é fácil ler esses. Não se trata de... Você acha que a educação resolve? Né? Você é de um centro de inovação. Como é que você acha que a educação pode colaborar sem arcar solitariamente com o custo civilizatório que essas tecnologias nos impõem? Eu acho que a educação faz parte da solução, mas ela não é a única responsável por encontrar essa solução, né? Nós estamos diante de um dilema que ultrapassa apenas o campo da educação e é transversal a outras questões de economia, de políticas públicas. O que eu queria falar é que é muito interessante essa provocação que o Cristóvão traz, mas na realidade brasileira, essa primeira brecha, ela ainda é um fosso muito abissal, comparado talvez com a realidade da União Europeia e da Europa que o autor escreve, ou de outros países. Porque, e aí eu vou trazer só alguns dados recentes, né? A gente teve, com a pandemia e com a suspensão das aulas presenciais, um impacto muito forte na educação presencial e na oferta de tecnologias educacionais para tentar garantir a continuidade da aprendizagem. E, no Brasil, hoje, a gente precisa levar em consideração alguns dados que mostram quanto essa brecha, a brecha cognitiva é muito importante, mas a brecha digital, como o autor fala dos infopróbis e dos inforricos, é muito grande. Por exemplo, na última PISA que foi publicado, o Brasil é o país que tem a pior proporção computador por aluno entre os países consultados. Enquanto a média é de 1 computador por aluno, o Brasil são 10 alunos para 1 computador. Então, o acesso na sala de aula já é um acesso muito complicado. Além disso, o TIC Educação, que foi publicado, o último TIC Educação, que foi publicado recentemente, mostra que 39% dos estudantes das escolas públicas não têm nem computador nem tablet em casa. Então, a gente está falando de uma oferta de tecnologias educacionais, ou de como utilizar tecnologias educacionais, quando não há nem computador, nem tablet para 40% dos alunos da educação pública. E vejam a diferença. Para os alunos das escolas privadas, esse dado é de 9% apenas. Apenas 9% não tem acesso a equipamento. E aí um outro dado, pensando os professores, que são os agentes que fazem com que as tecnologias possam ser melhor utilizadas e possam fazer com que haja um impacto positivo na aprendizagem dos alunos. 16% dos professores, apenas 16% dos professores consultados pelo Datafolha, uma pesquisa recente, coloca que tem internet, conectividade capaz de dar conta das demandas de oferta de aula online.
Apenas 16% dos professores responderam que tem conectividade suficiente para isso. E, se a gente for pensar outros dados, as escolas que têm acesso à internet, aí é uma diferença regional, né? 86% das escolas do Sul disseram que tem, sim, acesso à internet. Mas apenas 65% nas escolas do Nordeste indicaram esse acesso. Então, há uma diferença nessas brechas digitais ainda muito grande. E a gente não pode deixar de levar isso em consideração, porque senão a gente fica debatendo o aspecto cognitivo e excluindo mesmo uma parcela significativa da população brasileira dessa discussão e dessa possibilidade de uso da tecnologia educacional. Mas no ponto nessa provocação que o professor traz também, eu acho que a educação ela é importante, pensando numa perspectiva de construir competências digitais, não só para os alunos, mas para os professores, para os gestores públicos e também para os pais e responsáveis, para que todos entendam o funcionamento de uma tecnologia educacional e quais são os riscos, quais são as implicações da utilização dessas tecnologias. Que a tecnologia por si só ela não é neutra, como o Cristóvão traz. Existem implicações na utilização dessa tecnologia educacional, positivas e negativas, e a gente precisa ter essa competência digital, que não é apenas saber ligar e desligar o computador, saber navegar por um aplicativo, mas saber o que aquela informação que eu estou compartilhando, como ela vai ser utilizada e como eu também posso utilizar essas ferramentas. E eu acho que o debate não é apenas como eu posso ser um bom receptor de informação, um bom receptor de dados dessa tecnologia, mas como eu posso também ser um produtor. A democratização não é apenas do conhecimento, mas também da produção. A gente tem que pensar em como podemos garantir um acesso aos meios de produção tecnológicos, como a gente pode democratizar esse acesso, como a gente pode fazer com que professores, alunos, não só sejam receptores de tecnologia, mas também sejam construtores de tecnologia, porque aí a gente consegue fazer com que haja uma proximidade maior com a realidade local, e não, como a gente vê muito esse ano, realidades locais tendo que se adequar a termos de uso e a formatos de tecnologias que foram pensados para um contexto socioeconômico totalmente distinto. Então, a educação é parte da solução, mas ela não é a única solução, ela não é a única responsável. É preciso pensar também numa democratização, seja do conhecimento, seja também do acesso aos meios de produção tecnológica. Eu fico confortado com a sua resposta, porque é muito comum as pessoas transitarem sem cerimônia, né, dos grandes desafios contemporâneos para a responsabilidade imediata da educação de superá-los. Né? Então é muito interessante que você nos traga essa visão mais complexa e que sem políticas públicas nós não vamos ser capazes. Eu estou um pouco preocupado com a hora, então eu vou já pular para uma pergunta que a gente formulou para o Cristóvão, e depois, então, a gente comenta junto e o Miguel conosco. O Cristóvão fala de uma expressão que é muito interessante, fala do feudalismo digital, né? Então, a pergunta que foi feita a ele é quais são as novas formas de poder e controle na era digital e de que maneira elas geram novas periferias. Então, eu peço ao Cristiano, por favor, colocar a parte 3 da entrevista com o Cristóvão, que ele raciocina sobre essa lógica das novas formas de poder. Antes, durante el siglo XX y antes, las formas de poder se medían en el tamaño de los ejércitos de los países, se medían en el poder de armas, en la cobertura de los imperios, de en cuántos lugares había influencia en las colonias, por ejemplo. Lo que pasa en el tránsito del siglo XX al siglo XXI es que el poder se hace más intangible. El poder no se ve. Antes ha hablado con Google, con durante Amazon, el siglo XX Facebook, y habla con personas. Las formas de poder se medían en el tamaño de los ejércitos de los países, se medían en el poder de armas, en la cobertura de los imperios, de en cuántos lugares había influencia en las colonias, por ejemplo. Lo que pasa en el tránsito del siglo XX al siglo XXI es que el poder se hace más intangible.
El poder no se ve. Nadie ha hablado con Google, con Amazon o con Facebook. Habla con personas, conoce el concepto de Silicon Valley. Pero son conceptos mucho más abstractos, mucho más etéreos. Sin embargo, muchas de estas compañías tienen un poder capital mucho mayor que muchos países de renta alta, tienen una población mucho más grande que la principal población del planeta, tienen un nivel de injerencia mucho más intenso que lo que puede tener la televisión. Y entonces es una ironía, es una contradicción, porque son poderes mucho más omnipresentes y al mismo tiempo son mucho más invisibles. Porque antes los poderes totalitarios tenían una etiqueta en la mano o tenían algún tipo de símbolo que la gente llevaba. Ahora lo llevamos escondido en nuestro bolsillo y muchas veces lo tenemos prendido todo el día sin que nadie nos lo imponga. Lo imponemos nosotros para ser parte de una sociedad. Entonces, esta decisión donde nosotros decidimos no decidir, en alguna medida genera otras formas de influencia. Influye sobre los que influyen. Los famosos influencers, por ejemplo, son ciudadanos que toman decisiones por nosotros sobre qué ropa utilizar, sobre qué productos consumir, sobre qué lugares ir. Entonces, esto evidentemente genera lo que en el libro llamamos un feudalismo digital. Es decir, hay un grupo muy pequeño de expertos en informática que generan el código, que construyen los algoritmos, que procesan los datos, que tienen un nivel muy avanzado y sofisticado en el uso de la información, que puede no solamente analizar nuestra información, sino que predecir nuestros comportamientos y darnos exactamente lo que a nosotros nos gusta, porque responde a patrones de información agregada de otros cientos, miles, si es que no millones de personas que tienen comportamientos comparables. Y al mismo tiempo tenemos en el otro extremo del feudalismo digital una enorme cantidad de vasallos quienes estamos dispuestos a regalar nuestros datos, a regalar nuestra privacidad y, más importante, a regalar nuestra forma de tomar decisiones o dejarnos manipular a cambio de tener acceso gratuito a un motor de búsqueda, a una plataforma de venta de contenidos o de servicios en línea. Y entonces nosotros cedemos mucho más de lo que recibimos. Y existe una profunda asimetría en esta transacción. Una falsa gratuidad, que es la que activa una economía de los datos, nos ha traído enormes problemas. Lo que se vende es nuestra privacidad, nuestra capacidad de tomar decisiones, y no creo que haya una sola normativa o una sola regulación que resuelva este problema. Necesitamos unas nuevas reglas del juego más profundas. Pero antes de que estos nos ayuden los abogados a cambiarlo, lo primero que hay que hacer es formar a ciudadanos que entiendan los problemas de esto, que puedan despertar, que lo hablen en las clases, que lo hablen en los medios de comunicación, que lo hablen en los grupos de comunidades, en los partidos políticos, y que puedan exigir a sus representantes que los protejan, y que el principal centro esté en cuidar a los ciudadanos que no necesariamente entienden todas estas cosas que pueden ser un poco técnicas, pero que son usuarios día a día de estas plataformas. Entonces esto genera evidentemente una influencia, una suerte de nuevas formas de poder, porque entregamos mucho tiempo, dejamos nuestros datos, dejamos nuestra atención, dejamos nuestra privacidad, nos dejamos influir y perdemos en muchos casos nuestro control. Déjenme darles un ejemplo. ¿Cuánto tiempo nosotros entramos al teléfono a hacer algo muy puntual y en cuanto lo prendemos se nos olvida por qué fuimos al teléfono? Y empezamos a revisar todas las notificaciones, todas las actualizaciones, todos los likes, todos los tweets, y nosotros perdemos el control de la relación y nos dejamos fluir por un sistema que ha sido generado por muchos ingenieros, muchos psicólogos, muchos analistas de nuestros datos, que toman el control de nuestras decisiones. El 60-70% de los videos que vemos en YouTube son videos que el propio algoritmo les recomienda a las personas. No porque nosotros los queremos ver, sino porque alguien llega y nos dice, esto te va a gustar, esto te va a interesar, y sabemos que esas estimulaciones externas pueden cooptar mucho tiempo, mucho de nuestra atención, y evidentemente influir en cómo pensamos, en con qué pensamos, con quién interactuamos y qué decisiones tomamos. Esas yo creo que son las nuevas formas de poder que, como decimos, son más tácitas, son más invisibles, pero quizás pueden ser mucho más fuertes y peligrosas que ponernos una pistola a la cabeza. Bom, Miguel, nós professores, a impressão que eu tenho às vezes, Miguel, é que
essa adulação que os sistemas fazem também nos leva a nos sentirmos importantes. Como é que a gente detém essa sedução da facilidade? Como é que a gente consegue lidar com essa máquina que gera uma aparente facilidade, no entanto, engole o nosso tempo? Esse é um problema, né? Porque, no fundo, vai viciando a nossa mente, né? Vai formando as bolhas, né? E a gente não percebe, porque a gente acaba sendo induzido a pensar elementos que você não pensaria, que de alguma forma você tem alguma conexão e aquilo começa a aparecer constantemente, né? E vicia a gente. Então, é muito importante que a gente possa... Eu tinha uma frase de um congresso que eu fui, que ele dizia, é preciso desconectar para se conectar, né? A gente precisa se desconectar da rede e se conectar no mundo real, para que a gente possa ter outros elementos de pensamento que não o algoritmo, né? Que seja o acaso. A gente precisa mais acasos aparecendo, né? E a gente, como educador, se a gente não trabalhar com essas emergências casuísticas, a gente não vai conseguir pensar, e vai pensar sempre em bolhas. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com esses vícios de pensares que a internet traz, que o algoritmo traz, e que a gente deixa de ver outras possibilidades, André. Então, é muito importante a gente buscar um mundo real, desconectar em algum momento, para que a gente possa trazer emergências que comumente não trariam, né? É muito legal, Miguel, você trazer o acaso como um valor, né? Muito próprio, porque essa ideia de um controle excessivo, como se nos desse segurança, está nos entregando na boca do lobo, né? Como lembra o Cristóvão, né? Essa segurança do algoritmo, que a segurança é para eles e não para nós. Né? Deixa eu fazer uma observação, André. Pois não. E não é só isso, agora está a história do 5G, né? Do 5G é um fenômeno mundial, a China está disputando com os Estados Unidos, e se eles dominarem essa tecnologia, quem dominar o 5G, que o Brasil vai entrar o ano que vem, se não me engano, na compra dessa tecnologia, vai espalhar para um grupo de pessoas. Então, não é só... Eu fico preocupado que assim, não é só o conteúdo, mas é uma tecnologia que nos domina, né? Uhum. Eu vou chamar o Thales, porque o Thales pode nos ajudar a pensar um detalhe que, para mim, é sério, e suponho que para algumas pessoas que são interessadas, mas conhecem menos a técnica. Thales, como é que funciona esse mecanismo de monetarização? Como é que o meu dado vira dinheiro para alguém? Tem um trâmite aí bem sofisticado. Você ajuda a gente um pouco a entender isso? Como é que o meu dado, que eu pareço ser tão agradado por ele, porque me oferecem coisas que aparentemente me interessam, aparentemente têm a ver comigo, como é que meu dado vira dinheiro para alguém? Olha, talvez eu não consiga responder a contento, mas eu posso trazer alguns insights de como isso é feito, né? Ou de como isso se torna um valor monetário. Mas eu só queria responder a duas perguntas que foram colocadas no chat, da Ana Laura e da Beni, que eu acho que são duas perguntas que se complementam aqui. Quando a Ana Laura fala que acredita que seja importante iniciar a abordagem dos temas que envolvem a educação midiática na escola, né, no PPP. E a Beni pergunta se seria necessária capacitação para que o professor conheça o seu papel na era digital. E, de fato, quando a gente pensa em tecnologia e inovação, a gente tem que pensar em 4 dimensões. A gente costuma pensar isso muito no acesso à tecnologia física, né, no hardware, e no acesso ao software, a um aplicativo, a uma ferramenta online. Mas isso só funciona, ou essa tecnologia só vai ter um impacto na educação, na aprendizagem, se ela vier também junta e concomitante com a ideia de planejamento, uma visão macro. Então, onde essa tecnologia se encaixa dentro do que aquela rede de ensino, do que aquela escola quer fazer ao longo do tempo. Então, é preciso ter uma dimensão de visão e é preciso também ter uma dimensão de formação. A tecnologia, ela não é um aparato que resolve por conta própria, ela é um ferramental que vai ajudar o professor, e aí o professor é o centro
dessa possibilidade de transformação, porque é ele que vai transformar aquela tecnologia num instrumento que vai ter um significado para o aluno, que vai ter um impacto na aprendizagem dele. Então, sim, é importante pensar o planejamento, e é importante pensar que esse planejamento se concretiza não só na aquisição de tecnologias, mas também na capacitação e formação dos professores. E eu, voltando à sua pergunta, ouvindo o Miguel e ouvindo o Cristóvão, me veio muito uma reflexão que é anterior até essa discussão sobre tecnologia e meios de comunicação de massa, que é a do Antônio Gramsci, quando ele, no início do século, fazia uma análise sobre o que é hegemonia, né? E a pergunta dele era como um grupo tão pequeno de governantes ou um grupo tão pequeno de uma classe específica consegue fazer com que toda uma população se mantenha pacífica, obedeça. E aí ele usa até essa expressão que o Cristóvão traz, né? Bem, eu tenho a força, eu tenho o poder da coerção, né? Eu tenho o poder do exército, eu tenho o poder da arma apontada, ou eu tenho o poder da lei que diz se você não fizer isso, você vai ser preso. Então tem a coerção, mas também tem um convencimento. E é isso que ele explica. Fala, o convencimento é uma forma em que esse grupo muito restrito difunde os seus valores, difunde a sua visão de mundo para que as outras pessoas e as outras classes que não têm os mesmos privilégios e a mesma incidência política compartilhem e acreditem que somos todos um só e somos todos com o mesmo interesse, quando há um antagonismo de interesses que fica escamoteado nessa difusão dos valores para todas as pessoas. Então, eu acho que pensar essa ideia de hegemonia do Gramsci é importante, porque o que a gente está discutindo aqui é justamente isso. A hegemonia ela se tornou tão preponderante que a gente tem, talvez, 2 ou 3 empresas que vão conseguir controlar o acesso não só à tecnologia, mas o acesso à informação. E como é que a gente consegue resistir a essa hegemonia? Primeiro, a gente tem que entender como ela funciona, por isso, quando a gente fala em capacitação, em competência, em conhecimento, é entender como, mas também construir formas de atuação contra-hegemônica, se a gente for pegar o que o Gramsci falava, que é como eu consigo também construir formas de romper esse consentimento padronizado. E é esse consentimento, professor, que é monetarizado hoje. Quando a gente fala em monetarização, existem diversas formas de monetarizar. Eu posso, a partir dessa coleta de dados pessoais, ou a partir de uma coleta de navegação, os cookies que a gente costuma falar, né, que são esses registros de navegação num site, numa notícia, numa ferramenta, tudo isso é utilizado, como o próprio Cristóvão traz, para pensar em como, eu posso difundir determinados valores, e esses valores serem aceitos, então existe um interesse geopolítico nisso, existe interesse comercial também. Bem, se eu tenho esse tipo de dado, esse tipo de informação, como eu posso lapidar a minha mercadoria para responder a isso? Como eu posso lapidar o meu serviço para dar conta dessa forma de navegação, dessa forma com que as pessoas utilizam a internet ou utilizam algum determinado aplicativo? Então, a monetarização, ela se dá seja pela própria utilização desses dados pessoais para incrementar as próprias ferramentas, né, que isso é utilizado por todas essas grandes empresas de tecnologia, como a gente às vezes costuma ver, quem caminha pela 25 de março, aqui em São Paulo, ou pela Uruguaiana, lá no Rio de Janeiro, costuma ver as pessoas vendendo drives. Eu tenho aqui pendrives com dados de tantas pessoas. É claro que aquilo é uma forma de monetarizar, né? Eu tenho um dado pessoal, tenho um mailing para conseguir chegar em determinadas pessoas, mas aquilo é algo, é o primitivo, né? O arcaico da monetarização. A monetarização ela tem distintas camadas e ela é utilizada, esses dados são utilizados justamente para fazer com que haja uma difusão de valores compartilhados e que haja também uma melhoria dessas ferramentas e serviços para que o consumo seja feito quase como um autoral, né? Eu estou escolhendo isso porque eu gosto, e não porque o seu gosto foi lapidado pelos dados que você compartilhou anteriormente. Poxa, Thales, muito, muito rico e muito legal lembrar o debate da hegemonia gramsciana, né? O Miguel é um leitor atento de Gramsci, e nos lembra que é importante você ter uma leitura histórica, né? Porque as disputas de poder, elas não começaram hoje, né? Vai lá Maquiavel para
refrescar a memória e viemos de lá para cá. Eu vou pedir a vocês, e a técnica aqui, Cristiano, ver se a gente pode fazer. Nós temos mais 15 minutos e dois pequenos vídeos do Cristóvão. Ao invés de fazê-los e depois comentar, eu vou pedir para passar os dois sucessivos, e peço que Miguel e Thales anotem o que interessar, e depois a gente conversa. Mas antes disso, a Janice de Oliveira fez uma pergunta muito rica, né? Como a tecnologia pode contribuir com a educação indígena em área distante, como aqui no Acre? Como utilizar esse poder sem ser excludente? Eu vou pedir paciência, Janice, porque nós vamos enfrentar esse debate agora. Mas, assim, eu participei de uma pesquisa chamada praticaseducativas.org.br. Dá uma olhada lá, praticaseducativas.org.br. Lá tem um estudo sobre educação indígena, educação do campo, educação quilombola, educação em fronteira. Tem vários usos de tecnologia de maneira emancipatória e não de maneira de reproduzir o existente. Então, hoje, não vamos aprofundar esse debate da educação indígena, espero que a gente possa trazê-lo em breve aqui, agradeço o seu interesse e a sua questão, e vou me concentrar, peço a sua licença para isso, no nosso trabalho de trazer as falas do Cristóvão. Técnica, ele teve um pequeno problema de colocar a legenda, foi bem resolvido, desculpe aí pela confusão, mas obrigado à técnica por resolver tão rápido a questão. Então, vamos colocar a parte 4 da entrevista, e, se possível, já imediatamente a parte 5, e a gente volta, então, para os comentários finais de Thales e de Miguel. Pode ser assim? Una de las contradicciones de este campo, de este tema, es que podemos organizarnos de una manera distribuida que nunca habíamos visto. Poder construir una enciclopedia donde personas de cualquier lugar del mundo, de cualquier religión, de cualquier origen étnico o de cualquier edad o de origen socioeconómico, pueda escribir en la misma enciclopedia y poner su opinión, es un experimento que antes no podíamos hacer. Eso yo creo que no es negable y hace que nuestra vida sea mejor, ¿no? Hace que podamos, antes de comprar un libro, podamos escuchar las recomendaciones de otras personas. Lamentamos, nós estamos com um problema de carregar o vídeo, ele carrega à medida que vai transmitindo, isso dá uma lentidão muito grande e dificulta a nossa compreensão dos argumentos do Cristóvão. Temos muitas desculpas por isso, mas às vezes é inevitável. Será que a entrevista, a quinta parte, que é uma parte menor, a gente consegue já transmitir direto? Por favor, técnica, veja se é possível colocar a quinta parte e a gente volta para os comentários de Thales y de Miguel. Usualmente cuando he presentado este libro o he hablado de este tema con la comunidad de educadores en distintos países, inmediatamente la pregunta es, ¿qué hay que hacer? ¿Cuáles las 5 pasos, las 5 recomendaciones a seguir? Y tengo buenas y malas noticias. Las malas noticias es que los problemas complejos requieren soluciones complejas. No hay un paso, un navegador o un canal de comunicaciones particular que sí usar y otro que no usar. La buena noticia es que en el momento en que tomamos conciencia de esto, estamos en una mucho mejor posición de cambiar los comportamientos. En el libro yo usaba la metáfora del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad se demoró más o menos 60 años en incorporarse en los automóviles, porque se discutía si sí o si no. Cuando se elaboró, alguien decidió que fuera con una licencia abierta, no había que pagar un copyright por usar esta innovación, y eso permitió que se expandió y pudo salvar miles de vidas. Entonces yo espero que no tengamos que esperar 60 años. Internet ya cumplió 20 o 30, así que no nos podemos demorar mucho, pero lo que sí podemos hacer es
y esta es mi sugerencia para los docentes, es hablar de estos temas. Esta es la primera recomendación. La tecnología dejó de ser una disciplina, un saber del conocimiento independiente y pasó a ser transversal en toda nuestra vida. En nuestra vida personal, en nuestra vida amorosa, en nuestra vida intelectual, en nuestra vida social, en nuestra vida cultural. La tecnología es transversal en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que hablar de cómo esto beneficia de manera positiva, pero también impacta de manera negativa en esto. Mi sugerencia es, en las escuelas, construir un club o un comité o una comisión de docentes, estudiantes y padres para hablar de estos temas, para dar orientaciones, para identificar cuáles son los principales riesgos, cuáles son las acciones que requieren una solución rápida y cuáles son las acciones que requieren una solución de mediano y largo plazo. Podemos pensar en cuáles son las tecnologías más transparentes con respecto a cómo se utilizan nuestros datos y cuáles son las herramientas más tóxicas que utilizan los datos de una manera más oscura, más críptica, de manera más secreta, que a lo mejor no es buena idea seguir utilizando. Una vez que abrimos este debate, entonces podemos pasar a una segunda parte, como por ejemplo, construir algo que se ve en muchos países, construir un currículum de habilidades digitales críticas en todas las edades de la escuela, educación primaria y secundaria. Generar un portafolio de herramientas saludables, generar una especie como de guía nutricional, así como de alimentación, pero cognitiva, una guía cognitiva de las buenas recomendaciones que podemos hacer. ¿Quién va a hacer esas recomendaciones? La propia comunidad. El Internet está lleno de ideas, pero la propia comunidad tiene que elegir, seleccionar y probablemente revisar de manera permanente cuáles de esas prácticas son deseables. Una vez que se logró todo eso, bueno, después podemos pasar a una pequeña capacitación, a un taller, a una comunidad de práctica, pero si hacemos ese paso último del taller o la capacitación y no están estos pasos previos de hacer una reflexión, de cuestionar, de criticar, de conversar, entonces va a ser una capacitación más, un entrenamiento más, y lo que queremos, la verdad creo yo, es, igual que en el medio ambiente, cambiar los comportamientos. Primero cambiar las ideas y después cambiar los comportamientos. Y yo creo que esa puede ser una buena metáfora de cómo tenemos que entrar en el medio ambiente digital. Muito obrigado, Cristóvão. Realmente é muito simpático, Cristóvão, e parece muito próximo de nós, pela maneira como ele conversa e pela franqueza com que ele fala. Thales, eu sei que o CIEB tem trabalhado nessa área. Você pode comentar um pouco conosco o que tem sido feito, que de materiais vocês estão disponibilizando, que ferramentas você crê que podem contribuir para que a gente construa esse processo? Claro, eu vou até pedir para esses links serem compartilhados ao longo da minha fala, mas o CIEB, ele entende e compartilha muito desta preocupação que o Cristóvão traz, de que é preciso pensar muito na formação e na capacitação dos professores, na capacitação dos gestores públicos, para que eles incorporem a tecnologia educacional, como eu já falei anteriormente, não só como uma questão de ligar e desligar um aparelho, de logar ou não logar no aplicativo, mas de que ele tem um impacto positivo na aprendizagem, mas que ele precisa também ser aplicado e ser colocado em prática com muita atenção para não gerar sequelas indevidas. Então, o que o CIEB tem e compartilhado aqui, primeiro é uma ferramenta de autoavaliação de competências digitais dos professores, para que os professores consigam fazer um retrato pessoal e dizer, olha, qual é o meu nível de conhecimento, né, comparado com uma média que a gente trabalha ou com elementos importantes, né? Não é só o conhecimento específico de uso de tecnologia, mas como eu uso essas tecnologias na minha sala de aula, como eu estou capacitado para fazer isso. Então, acho que essa é uma ferramenta que pode ajudar, essa ferramenta de autoavaliação de competências digitais. Muitas secretarias estaduais e municipais estão rodando essa autoavaliação para ter uma visão macro da sua rede de ensino, mas isso também pode ser feito individualmente pelo professor. E, inclusive, essa é uma ferramenta que está sendo utilizada em outros países. A Costa Rica, em parceria com o CIEB, adaptou essa ferramenta para o seu corpo docente, e a gente também está levando essa ferramenta para outros países de língua hispânica aqui na América Latina. Então, é uma ferramenta que pode ajudar justamente para entender, né, o estado da arte, o que eu preciso, onde eu estou. E, além disso, o CIEB tem uma ferramenta que é o currículo de referência,
em que a gente tenta apresentar também referências para a construção do currículo em tecnologia e computação da educação profissional técnica e também na educação básica. A ideia é apresentar referências para que esses currículos sejam construídos, né? Isso pode ser feito pelos professores, mas também é muito indicado ser feito pelos gestores para que esse currículo possa ser adequado e utilizado em toda a rede de ensino. Então, essas são duas ferramentas que o SEB tem construído para ajudar nessa questão específica das competências digitais dos professores e dos gestores, mas eu acho que o Cristóvão traz provocações que é interessante a gente debater também, né? É óbvio que a competência digital do professor é importante, é óbvio que construção de currículos para a incorporação disso no ensino é importante, mas a gente tem que pensar também um pouco para fora dos muros da escola, né? Quais são as ações que a sociedade civil organizada vem fazendo justamente para se contrapor um pouco a essa visão passiva, a essa posição passiva com relação a esse grande oligopólio de empresas que concentram e distribuem tecnologias educacionais. Eu acho que um caminho para isso é pensar muito na autogestão colaborativa, né? Na construção de ferramentas, na construção de experiências que envolvam os alunos, que envolvam os professores e que envolvam a comunidade que os cerca, né? O professor trouxe um pouco essa experiência da educação indígena. Me veio uma experiência muito interessante, que é o vídeo nas aldeias, que é uma experiência em que a produção de audiovisual, ela foi, ao invés de ser levada para as aldeias e os índios e as famílias, os familiares indígenas serem retratados apenas como um objeto, foram eles os realizadores desses vídeos. Eles aprenderam a filmar, aprenderam a editar e construíram a sua narrativa audiovisual. Então, eu acho que passa muito para que a gente consiga, de fato, ter um maior domínio, ter uma maior atuação nesse campo da tecnologia, para que a gente não fique refém nessa ação passiva e nessa ideia de que a solução virá desse grande oligopólio. É óbvio que a gente tem que exigir deles, exigir do governo também, mas nós, enquanto sociedade civil organizada, precisamos fazer isso. E a gente teve muitas experiências, continua tendo. Tem a iniciativa do software livre, tem a iniciativa dos governos abertos, tem as iniciativas que houve durante as ocupações nas escolas, em que alunos e professores conseguiam construir a sua própria forma de transmissão de conhecimento, né? Você tem um movimento antirracista, por exemplo, que construiu uma forma de utilização de tecnologia que é filme e abordagens policiais. A partir da utilização dos smartphones que estão muito difundidos, esses vídeos foram gravados, são difundidos pela rede de apoio desses movimentos, e você consegue garantir uma pressão social maior. A gente tem visto nesses últimos meses uma série desses vídeos sendo difundidos, mas isso é fruto também de uma organização social que colocou como uma ferramental importante a utilização dos celulares que todos nós temos para registrar e difundir esses atos violentos, esses atos ilegais. E, inclusive, existem formação de grupos de WhatsApp que ajudam nisso também, em que manifestantes acionam advogados populares para que eles possam defendê-los durante uma manifestação. Vejam, é uma forma muito clara de utilizar uma tecnologia para um empoderamento de uma organização, de um extrato social. Eu acho que isso também tem que ser levado em consideração, e quando a gente pensa na educação, a gente pensa na competência, na formação dos professores, mas a gente também tem que pensar como a sociedade civil como um todo se organiza para que essas tecnologias possam ser utilizadas desde a perspectiva otimista, né, que o autor fala, né? Eu acho que as tecnologias são ferramentas que podem ser usadas para aspectos positivos ou negativos, e acho que quanto mais a gente fortalecer nossa sociedade civil aqui no Brasil e no mundo, mais essas tecnologias vão ter um viés positivo. Otário, você trouxe lembranças fundamentais para nós, né? Para não nos abatermos num pessimismo sem saída, né? E mostrar que é uma mobilização muito forte de uso da tecnologia numa dimensão emancipatória. Eu vou convidar o Miguel. Miguel, acho que hoje foi música para os nossos ouvidos, né? Foi muito legal. Eu acho que a gente não tem que achar que a gente está perdido. Eu acho que os movimentos
multiculturais que estão surgindo, os islãs, a questão do racismo estrutural, há uma discussão sobre o feminismo. Quer dizer, há toda uma discussão contra-hegemônica que aí a gente está falando do Antônio Gramsci, sabe? Que me anima muito, né? A gente, André, que está próximo aí da Choca, de movimentos sociais que reafirmam a cultura, eu acho que está ao contrário, tem um movimento bom de reafirmação das culturas, das identidades, e vai ficar cada vez maior. Então, eu sou otimista, acho que essa dialética vai prevalecer e a gente vai formar uma sociedade mais bacana. Miguel, educadores como você fazem esse caminho melhor. Eu agradeço muito, Thales, eu queria agradecer muito mesmo, acho que você enriqueceu muito o nosso encontro, acho que o Cristóvão vai ficar feliz de te ouvir aqui comentando e tirando do livro dele, isso talvez o que ele queira de nós, né? Que é trazer para o nosso próximo, para o que está perto da gente e que é passível de uma ação nossa. Eu queria concluir agradecendo a todos que participaram, agradecer ao CIEB e a pessoa, você do Thales, porque você enriqueceu com a sua visão, com a sua formação intelectual e política, então é muito rico a gente sentir que somos muitos preocupados e querendo construir soluções, né? Não é só reclamar do que existe, mas temos caminhos a construir, estamos construindo. A Fundação Santillana tem se dedicado a alguns temas sobre essa questão das tecnologias, né? Então, há pelo menos 2 livros que a gente tem muito orgulho de ter publicado, além desse do Cristóvão, né? É um livro do Francisco Pedró, em que ele debate o uso das tecnologias na escola antes da pandemia, né? E já sem projeto pedagógico, sem professor participando, não tem tecnologia que resolva, né? A tecnologia tem que estar a serviço de uma pedagogia, né? E essa pedagogia tem que buscar a autonomia das pessoas, a emancipação, a liberdade, a responsabilidade das pessoas. Então, esse é um livro rico para nós, recomendamos a leitura para nós educadores. Quando eu li, ele me ajudou muito a montar na cabeça o lugar da tecnologia dentro de uma escola, dentro do processo educacional, e esse lugar é um instrumento para cumprir um projeto pedagógico, então é o projeto pedagógico que tem que ter essa atenção, e também em parceria com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, nós publicamos o Sobrevivendo nas Redes, um livro também que coloca em debate essa hegemonia das redes a partir de um aceito condições sem uma visão crítica. Então, o Sobrevivendo nas Redes está disponível também para download, vai entrar agora aqui na tela o link para a Fundação. Então, nós da Fundação ficamos muito contentes de poder hoje apresentar ao público, já disponível, o livro do Cristóvão Cobo, agradecer a ele pela entrevista que nos cedeu, agradecer a Beatriz Maia e a Karine Alencar, que fizeram a entrevista e depois editaram para termos isso. Pedir desculpa porque aquele vídeo ele não rodou direito, mas, enfim, lamento muito, mas acho que a presença do Thales e do Miguel, como Miguel, nosso companheiro, e o Thales enriqueceu muito o nosso encontro. Então, estamos todos aprendendo, e a má notícia é que temos que aprender muito mais. A boa notícia é que temos meios para isso, como essas publicações e organizações como o CIEB e tantas outras, que procuram formar uma cidadania ativa, uma democracia participativa, com a tecnologia a favor da liberdade, da democracia e do respeito a todos nós. Então, muito obrigado, espero que eu tenha aproveitado. Leiam o livro, vejam o filme e voltem a estar conosco semana que vem. Muito obrigado a todos e a todas.